Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai estar comentando um pouquinho sobre as melhores opções de tratamento, procedimentos que a gente pode estar fazendo para combater as rugas em 2024. Inicialmente, é importante a gente entender quem é o nosso paciente. Então, geralmente o paciente que nos procura com queixa de rugas, tratamento de rugas, geralmente é um paciente já com uma idade mais avançada, mas ainda assim a gente recebe pacientes na casa dos 20, 30 anos que já querem começar a se cuidar, já querem começar a se tratar, já tem alguma queixa, às vezes um pé de galinha, uma ruguinha na testa, uma ruguinha no nariz que já gera um incômodo estético. Mas geralmente são os pacientes já numa idade mais avançada, com a pele já mais madura, que já sofreram algum tipo de envelhecimento mais acentuado da pele. E é importante que a gente avalie esse paciente como um todo antes de propor qualquer tipo de tratamento. Então, muitos pacientes acabam tendo rugas por N razões. Tem gente que realmente tem uma propensão maior, tem uma flacidez de pele maior, mas é importante salientar com o paciente, principalmente a avaliação do estilo de vida desse paciente. Então, pacientes que têm uma carga de estresse, uma carga de ansiedade maior, acabam tendo mais rugas também ao longo do tempo. A pele sofre um processo de envelhecimento, além do envelhecimento natural, pela luz, pelo sol, pela radiação. Então, é importante a gente considerar isso. Pacientes que tenham muitas comorbidades, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, problemas de acometimento de tireoide, todas essas condições podem influenciar no aumento das rugas, na flacidez do paciente, da pele do paciente. Pacientes que são muito expressivos, têm uma expressão facial, uma mímica facial muito intensa, também acabam formando um pouquinho mais de rugas. Tem algumas anatomias faciais também, alguns vincos que a gente acaba tendo no rosto que propiciam isso daí. Mas, de modo geral, a gente tem que fazer toda essa avaliação prévia do paciente, através da história clínica, da anamnese, da avaliação dermatológica, para que a gente consiga identificar algum fator causal que possa estar agindo diretamente ali na formação das rugas. Num segundo momento, é importante a gente também, ainda na história clínica, avaliar o que o paciente já utiliza no seu dia a dia, quanto aos produtos dermatológicos, a sua rotina de skincare, se ele já tem alguma rotina que tem algum componente, algum princípio ativo que já trabalha nesse combate às rugas, então isso é fundamental. Se o paciente já utiliza protetor solar para evitar o fotoenvelhecimento, então a gente sempre questiona bastante isso. Todo o histórico de alimentação, prática de atividades físicas, tudo isso daí vai interferir diretamente no surgimento e também no tratamento das rugas que o paciente tenha. Então é fundamental a gente fazer essa avaliação mais ampliada. E caso o paciente não tenha ainda uma rotina de skincare, de cuidados com a pele ajustada para a sua queixa, para o seu tipo de pele, é fundamental que a gente alinhe isso com ele. Então, que a gente utilize produtos que atenuem um pouquinho mais as rugas. Em alguns casos, a gente tem que alinhar a expectativa do paciente, principalmente pacientes com uma idade mais avançada. Nem toda ruga pode ser combatida, então a gente tem que lembrar que não tem nenhum creme mágico que faça a ruga sumir, uma ruga que já está ali há 20, 30, 40, 50 anos. Então a gente tem que alinhar bastante isso com o paciente. Mas a gente tem alguns produtos que, dependendo do paciente e da avaliação presencial dermatológica, a gente consegue estar propondo como uma rotina de skincare. Então, principalmente produtos com ácido hialurônico, são excelentes para que a gente faça uma hidratação mais profunda dessa pele e assim a gente consiga atenuar algumas ruguinhas e algumas linhas de expressão. E na maioria dos casos, a gente acaba tendo que partir realmente para os procedimentos estéticos, para que a gente consiga ter uma ênfase, um foco maior no combate às rugas. Então, geralmente, o carro-chefe que a gente utiliza para algumas ruguinhas, principalmente no terço superior da face, é a toxina botulínica, o Botox. Então a gente acaba utilizando bastante no tratamento dessas ruguinhas aqui do pé de galinha, que a gente chama, ruguinhas do nariz, ruguinhas da testa. E o objetivo da toxina botulínica é principalmente a gente atenuar, evitar que essas rugas, essas linhas de expressões fiquem mais vincadas, fiquem mais aprofundadas. Lembrando que a toxina botulínica não é capaz de fazer a ruga desaparecer nem nada do tipo, mas ela vai evitar que essa ruga fique mais evidente, que o paciente consiga sorrir, se expressar normalmente no dia a dia, sem o agravo dessas ruguinhas já pré-existentes. Em alguns casos também a gente pode partir para outros procedimentos que estimulem colágeno, o próprio bioestimulador tem um papel importante nisso. Algumas ruguinhas a gente consegue fazer o preenchimento com ácido hialurônico, sempre com muita cautela na quantidade, no local, sempre tendo um cuidado ainda maior com a anatomia do paciente, com a idade do paciente, respeitando esses parâmetros. E também a gente tem alguns lasers, peelings que também podem ser utilizados, laser de CO2, jato de plasma, são todos procedimentos que auxiliam
nesse processo de estímulo de colágeno para que a gente tenha a melhora da flacidez, do viço da pele e assim a gente consiga atenuar algumas ruguinhas também. E por fim, sempre lembrando que a gente pode fazer essa complementação, suplementação por via oral. A gente tem alguns princípios ativos, algumas vitaminas, minerais que a gente consegue utilizar e ingerir diariamente para que a gente consiga ter um estímulo de colágeno, ter uma melhora da flacidez da pele e do corpo como um todo. Então a gente, dependendo do paciente, do que ele já utiliza, se ele já está suplementando algum componente, a gente consegue dar uma ajustada e passar uma prescrição via oral para que a gente consiga fazer essa melhora sistêmica, não só da pele, mas cabelo e unhas principalmente, sob o ponto de vista dermatológico. Para que a gente consiga prevenir, né, que essas rugas surjam, até que a gente tenha um aprofundamento ainda maior dessas rugas, é importante a gente alinhar o estilo de vida do paciente, evitar a exposição solar, alimentação adequada, prática de atividade física, evitar o tabagismo, etilismo. E o principal, que é simples, né, do dia a dia, que a gente consegue acrescentar na rotina ou ajustar na rotina do paciente, é a proteção solar. O fotoenvelhecimento é uma das principais causas da luz que podem acabar gerando essas ruguinhas, então o protetor solar é indispensável para esse tipo de paciente. E essas pequenas alterações ali do estilo de vida, de uma rotina de skincare, uma indicação correta, assertiva de um procedimento já podem melhorar e muito a qualidade das ruguinhas, melhorar a qualidade do estilo de vida do paciente também, principalmente por conta dessa investigação mais detalhada por trás da ruguinha. E agora eu quero saber de vocês, vocês têm algum incômodo com alguma ruga, tem alguma ruga que já está ali há muitos anos te incomodando? Conta pra gente aqui nos comentários, quero saber o que vocês já fizeram de tratamentos, se vocês têm algum estilo de vida que pode comprometer o surgimento das rugas, se o estresse no dia a dia é muito aumentado, tudo isso daí é importante pra gente já ir combatendo. Deixa aqui nos comentários para saber um pouquinho mais. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.